pessoal, hoje é uma quarta-feira, é 6h09 da tarde e eu voltei finalmente depois de muito tempo com um dos meus vídeos favoritos, que é um vlog lendo como a Rory Gilmore. E dessa vez tem um leve twist, porque o livro escolhido também foi citado na série pelo Jazz, que é o Franny and Zoe, do J.D. Salinger. Não sei se é assim que pronuncia, eu espero que sim. E o Jazz, se você nunca viu Gilmore Girls, mas eu acho que a grande maioria do pessoal que me segue já viu, de tanto que eu falo dessa série, o Jazz é um dos interesses amorosos da Rory, mas assim, ele não considero ele só isso, eu acho que ele tem um desenvolvimento de personagem muito legal ao longo da série, ele é um dos meus personagens favoritos, e ele é o interesse amoroso da Rory que mais gosta de ler. Então tem vários livros ao longo da série que aparecem na lista de Lendo como a Rory Gilmore, que na verdade são citações do Jazz. Tanto que esse livro, como vocês vão ver a seguir, foi citado na segunda temporada de Gilmore Girls, que é onde o Jazz aparece pela primeira vez, é na segunda temporada, no episódio Achados e Perdidos, que é o episódio 15 da segunda temporada. Ele é citado no momento que a Lorelai está falando com o Jazz e que vocês vão ver a seguir. Perdido? Não, eu tava vendo os livros da Rory. Aham. Eu queria ver se ela tinha Franny e Zoe. E ela tem. Ok. Eu ia comprar pra ela se ela não tivesse. Muita gentileza sua. É. Bom, pois é, né? Aparentemente o Jazz vai lá ver se a Rory tem esse livro na estante dela, ela tem, e isso indica que os dois personagens, assim, leram esse livro e tem alguma relação com a trama da série. Eu não conheço muito do livro, eu sei que esse livro tem alguma coisa a ver com Yale, que é a universidade que a Rory vai estudar, então, tipo, isso daqui já coloca você um pouquinho naquela coisa da referência da série, porque muitas das referências de literatura e de cinema dentro de Gilmore Girls, até de música também, fazem alusão a algo que está acontecendo na série ou que vai acontecer em algum momento, por isso que eu acho tão legal, eu adoro todas as referências. Eu acho que eu me identifico muito com a Lorelai e com a Rory nesse sentido de consumir muita cultura pop e outras coisas também, umas coisas mais clássicasinhas, apesar que eu não sei até que ponto, né, o clássico vira cultura popular também, né, enfim, outras discussões. De qualquer forma, eu tô muito animada pra gravar esse vlog, tô muito animada pra começar a ler esse livro. A minha pretensão, agora é 6 horas da noite, a minha pretensão é começar e terminar esse livro hoje e fazer esse vlog assim, tipo, de uma tarde, né, de uma tarde, de uma noite, mais ou menos. Então eu vou tentar ler, ele é bem curtinho, ele tem 173 páginas, então estou animada e é isso. Eu também tenho que arrumar a minha estante e eu tô pensando em talvez pegar o audiobook desse livro, que eu vi que tem um audiobook no YouTube dele, e ir escutando enquanto eu arrumo a estante, mas enfim, agora eu vou começar a leitura e com café também, né, apesar de estar tarde, peguei um cafezinho aqui, porque, né, vlog de Gilmore Girls sem café não é um vlog de Gilmore Girls. Então é isso, vou começar a leitura e depois eu volto pra comentar com vocês o que eu estou achando. Ah, e desculpem pelo espelho sujo, mas eu queria mostrar que eu também tive um momento meio Rory, que eu simplesmente cortei meu cabelo, gente. Eu fiz isso aqui ontem à noite. Cortei sozinha mesmo, meti a tesoura, porque eu não tava aguentando mais o tamanho dele, e aí eu fui lá e eu mesma cortei. Não ficou perfeito? Não, mas eu gostei bem mais do que tava. E por que eu falo que é um momento meio Rory? É porque eu não lembro que em temporada, se talvez seja a quinta ou a quarta, a Rory chega em casa, na casa da mãe dela, com o cabelo cortado. E ela não tinha contado pra Lorelai que ela cortou o cabelo. Só que ela corta, tipo, aqui, muito curtinho. E eu ainda não tenho coragem de fazer isso, quem sabe um dia. Mas eu gostei bastante. Depois me fale o que vocês acham, se vocês já deram esses mini surtos de querer cortar o cabelo sozinha e simplesmente fazer isso. Mas é isso, eu vou começar a leitura agora.
Bom, pessoal, acho que não tem nada mais Gilmore Girls do que conversar sobre um livro enquanto eu pinto a minha unha, né? Eu acho que é uma vibe muito Rory e Lorelai. Mas eu tô pintando aqui a unha e eu estava ouvindo o audiobook, porque eu achei o audiobook no YouTube em inglês, eu vou deixar no box de informações caso alguém tenha interesse. É um pouco ruim de você tentar ler o livro físico e ouvir o audiobook ao mesmo tempo, porque esse livro ele meio que não tem muitas divisões de capítulos e até tipo aquelas pausas, não tem muita coisa assim, tem um momento ou outro, mas dá pra ir se guiando pelos diálogos se for uma coisa que alguém tem interesse em fazer. E o audiobook é bem legal, a narração tá bem legal aqui. Mas enfim, eu comecei a ouvir enquanto eu tava pintando a unha e eu parei porque chegou na primeira vez que Zoe vai aparecer. Eu não sei qual é o gênero dessa personagem, mas acabou a primeira parte da Franny, né? E eu queria fazer alguns comentários sobre o livro. Primeiro que eu estou gostando muito do livro, tipo, mais do que eu esperava. Acabei de estragar minha unha, mas enfim, mais do que eu esperava. E por que eu tô gostando? Eu acho que é porque é aquela coisa da identificação, né? Aparentemente, assim, pelo menos essa primeira parte, o que a gente vai acompanhar é esse casal de universitários, né? Tipo, não falo a idade deles, mas eu imagino que eles estejam, tipo, no começo dos 20 anos, sabe? Ou até um pouco mais novos. E ela faz literatura, estuda literatura, e pelo que eu entendi ele também. E eles vão pra faculdades diferentes. Ele vai pra Yale, é o Lane, o nome dele. E eles são namorados. E aí começa a história com ele, tipo, indo encontrar ela numa plataforma de trem. E essa primeira parte é mais ou menos os dois conversando. Só que a Franny não tá se sentindo muito bem, as conversas deles não estão muito legais. E aí ela começa a divagar sobre várias coisas, inclusive um livro que ela tá lendo. E é basicamente essa a primeira parte. Por que eu tô gostando tanto? Primeiro porque, apesar de não fazer muito sentido as conversas entre eles e os devaneios da Franny até agora com o Lane tá até irritado com ela, por que ela tá assim, eu me identifico tanto com várias das coisas que ela tá falando, e é muito interessante, porque é aquele livro meio tipo slice of life, sabe? Que é tipo, você começa a acompanhar os personagens num momento muito aleatório da vida e você vai seguir eles. E eu imagino que não tenha, eu não sei, mas eu tenho a impressão que esse livro não é daqueles tipos de livros que tenham um plot super, assim, transformador, que segue uma jornada certinha. Eu tô até me recordando dos livros da Sally Rooney enquanto eu tô lendo. E aí a Franny, ela tá divagando sobre várias coisas que eu acabo me identificando. Uma delas que me marcou bastante até agora é essa coisa de ir atrás de sonhos e querer se tornar alguém, e como isso é cansativo, e o mais cansativo de tudo isso não é a jornada de ir atrás dessas coisas, mas tipo o psicológico de tudo isso. Não sei se vai fazer sentido o que eu vou falar, mas enfim, o que eu tô falando. Não, mas é essa vontade de querer ser alguma coisa quando você às vezes fica de saco cheio e pensa assim que na verdade você só queria viver uma vida simples e ser uma pessoa ordinária e não conquistar todas essas coisas que às vezes a gente fica querendo conquistar. Mas teve vários quotes sobre isso aqui que eu já marquei. O primeiro, inclusive, gente, na primeira página do livro eu marquei uma citação que ele tá esperando ela chegar, né? O Lane tá esperando a Franny chegar, e ele fala assim, que tinha um grupo de universitários ali, né, um grupo de jovens, e ele fala: soavam universitariamente dogmáticas, como se cada rapaz, em sua estridente participação na conversa, estivesse resolvendo de uma vez por todas alguma questão tremendamente controversa, algo em que o mundo exterior e não matriculado vinha metendo os pés pelas mãos, de maneira provocativa ou não, por séculos. E, gente, isso aqui é maravilhoso, porque, tipo, resumiu todos os universitários possíveis, assim, eu lembro do pessoal da USP e das pessoas, assim, até fora desse ambiente universitário, são muito assim, e é extremamente irritante, até eu sou assim às vezes, sabe? Mas essa coisa de você começar a discutir sobre os problemas do mundo e tal, só que de uma forma assim muito inocente, sabe? Você acha que você é superior, que você entende muito mais que todo mundo ao seu redor, né? Todo o mundo ao seu redor, né? E só sou, assim, presunçoso, mas é uma coisa universitária, porque as pessoas estão nesse ambiente que tá te influenciando a tentar trabalhar esse senso crítico e te dá uma sensação de que você pode resolver os problemas de alguma forma. Então é uma coisa que me irrita, mas ao mesmo tempo eu acho muito fascinante como esses ambientes criam essas situações. Enfim, aí tem um pouco sobre isso aqui, e tem as reclamações da Franny sobre o mundo também, e aí eu tô marcando. Teve uma bem específica que eu gostei bastante, que eu marquei, tipo, quase na mesma página. Eu marquei uma aqui, já tô marcando várias coisas. Eu só li 42 páginas do livro, mas ela fala assim que
Eu estou simplesmente cansada do ego, ego, ego. O meu e o seu e o de todo mundo. Cansada de todo mundo que quer chegar em algum lugar, fazer alguma coisa que chame a atenção e tal, ser uma pessoa interessante. É repulsível. É porque é. Pode dizer o que quiserem. Depois ela fala: eu não tenho medo de competição, exatamente o contrário. Você não percebe? O meu medo é de entrar em competição, é isso que me incomoda. Aí ela vai falando sobre isso e essa coisa de que, de fato, principalmente nesses ambientes universitários, você sente que, tipo, tá todo mundo indo atrás de ser alguma coisa e você é só mais uma dessas pessoas, mas você não vai ser uma dessas pessoas que vai conquistar tudo isso. Então, eu estou amando esse livro, como eu falei, muito mais do que eu esperava, e eu vou continuar. Vocês podem ver agora é 10h38 e eu segui com a leitura de Franny and Zooey, mas eu abandonei a ideia de terminar hoje, né? Mas atualmente eu estou na página 80 do livro e eu acho que eu vou tentar ler até a página 100 hoje e talvez terminar o resto amanhã. Enfim, não tô com pressa, vou continuar esse vlog, é claro. Mas antes, eu não vou comentar muito sobre o resto da sinopse, o livro foi para um caminho completamente diferente do que eu imaginava, mas o que eu queria comentar é, tipo, alguns pensamentos soltos que eu tive. Primeiro que a escrita do Salinger me lembrou muito a Dona Tartt. Eu não lembro se eu já vi ela falando em algum lugar da influência dele na escrita dela, mas eu acho bem provável de ter. Tanto que eu comprei recentemente, eu nem lembro se eu mostrei aqui no canal. Eu comprei recentemente o The Catcher in the Rye, do Salinger, né, que é o Apanhador no Campo de Centeio. Eu li esse livro quando eu era bem novinha pra escola, e na época eu não gostei. Eu não sei se eu vou gostar hoje em dia, mas eu tenho a impressão que talvez eu goste mais. E pelo que eu lembro vagamente desse livro, The Catcher in the Rye, né, ele tem certa semelhança com The Goldfinch, que é o Pintacilgo, né, da Dona Tartt. Então, enfim, eu acho que se você gosta da Dona Tartt, você pode ser que você goste desse livro, né? Por enquanto eu tô gostando, continuo gostando muito do livro, desde o começo. É muito, tipo, várias conversas que parecem meio inúteis, mas que eu tô gostando de acompanhar e que eu imagino que façam sentido dentro de todo o contexto do livro. E todas essas conversas geram algum sentimento, assim, diferente, não sei. Eu vou explicar melhor, eu acho, quando eu terminar de ler o livro e conversar de fato sobre ele todo com vocês. Vou tentar procurar palavras melhores pra me expressar. Mas outra coisa é que, gente, o Zooey, na verdade, é um personagem masculino. Ele e a Franny são irmãos. E, nossa, gente, assim, eu gosto dele, eu gosto da construção do personagem, é bem diferente, mas é, de fato, muito irritante. Eu já tinha visto, acho que uma pessoa falando isso em algum comentário na internet. A forma como ele trata a mãe dele me incomoda demais. Ele é péssimo, péssimo com a mãe. E isso é uma coisa, assim, que eu não tolero muito. Assim, eu tolero quando... Tolero no sentido de que, assim, respeito, não sei. Mas quando existe uma relação complicada, que a mãe, um familiar é uma pessoa abusiva e tal, eu até, assim, ok. Mas, tipo, ele fala cada coisa pra mãe dele, tipo, até então a mãe dele não pareceu fazer nada demais, sabe? Então, complicada minhas impressões do Zooey. Mas enfim, gente, vou continuar a ler. Provavelmente, como eu falei, eu vou tentar ler até a página 100 hoje. E amanhã talvez terminar. Mas aí eu vou seguindo, dando os updates pra vocês. Eu acho que eu tinha mostrado aqui os meus planos de fundos de Gilmore Girls no celular. Eu acho isso daqui muito gracinha. E o meu plano de fundo
plano de coisa também é da Rory. Verde, que é a minha cor preferida junto com marrom. Enfim, eu fico salvando essas várias imagens da Rory no Instagram, eu tô sempre compartilhando. De qualquer forma, vou seguir a leitura aqui e amanhã eu volto pra comentar mais com vocês. Eu acho que eu nem cheguei a falar, eu falei em algum outro momento do canal, mas se eu não me engano, eu comprei essa edição por R$10, gente, na Amazon. E ela é uma gracinha, é da Todavia, eu tenho pouquíssimos livros dessa editora, se esse não for o único. E eu acho ela muito bonitinha. Tô achando a tradução interessante, não sei de quem é a tradução, vamos ver. É do Caetano W. Galindo. Já ouvi falar bem das traduções dele do Salinger. Enfim, muito legal. Na verdade, a tradução é muito boa, porque eu tava lendo, ouvindo o audiobook e, tipo, é muito próxima, sabe? Não perde a escrita, a linguagem do Salinger na tradução. Enfim, gente, é isso. Já estou divagando demais. Amanhã eu volto pra falar com vocês. Vou seguir lendo um pouquinho ainda hoje. Já é o dia seguinte, agora é 10h15 da noite e eu terminei de ler Franny and Zooey e já vou começar falando que eu achei esse livro fantástico. Eu ainda tô na dúvida se eu vou dar 5 estrelas ou 4 e se eu vou favoritar. Assim, ele mexeu muito comigo, eu até dei umas choradinhas ao longo da história e eu vou conversar um pouco mais, eu fiz várias anotações nessa parte mais... depois de 40% do livro, mais ou menos, eu fiz muitas anotações, algumas marcações, então eu espero não passar muito tempo conversando aqui com vocês, porque eu sei que esse vlog já tá grande, mas eu preciso conversar sobre esse livro, e porque eu acho que, tipo, ele é um livro perfeito, mas eu não sei, não sei, é um livro que, de fato, me deixou um pouco confusa em relação aos meus sentimentos para com ele, mas foi um livro muito incrível. Eu não consigo, assim, me situar em exatamente tudo que eu contei da sinopse pra vocês, mas a primeira parte tem aquilo que eu sei que eu comentei com vocês da Franny, que tá passando por várias crises ali, ela tá começando a dar indício dessas crises, aí o Zoe entra na história, a gente descobre que a Franny e o Zoe são irmãos, e a história vai focar basicamente nesses dois irmãos e nas crises que eles têm derivadas da criação deles, da relação deles com os outros irmãos. É uma família de 7 irmãos, se eu não me engano, e é a família Glass, e aparentemente eu dei uma procuradinha online depois que eu terminei de ler. Outras histórias do Salinger são focadas nessa família, eu fiquei com muito interesse de ler outros livros dele, e o livro basicamente vai ser uma grande divagação desses dois personagens principais, principalmente por causa que a Franny tá tendo uma grande crise existencial, espiritual, e o Zoe vai estar lá, tipo, conversando com ela e ajudando ela a, tipo, caminhar por entre essa crise, sabe? Primeiro, uma coisa que eu gostei muito, que é depois que a gente entra nessa parte do Zoe e
a gente começa a ver a relação dele com a irmã e o personagem em si, é que a gente conhece um pouco mais sobre a família e tudo mais, e eu gostei que eles têm um background, né, um plano de fundo familiar muito diferente, porque é essa família em que os irmãos todos participaram de um programa de rádio infantil pra, tipo, crianças gênios, sabe? Crianças prodígio. Então aí você já tem um peso sendo colocado em todas essas crianças, todos esses jovens que depois cresceram e etc. A serem essas crianças prodígios pra sempre, né? E essa pressão, assim, midiática, essa pressão intelectual sobre eles desde a infância. Então todos eles foram claramente influenciados por isso. Um fator importante também é que a Fran e o Zoe, eles tiveram uma criação meio que religiosa por parte dos dois irmãos mais velhos deles. E isso levou algum deles a seguirem caminhos bem diferentes e alguns até meio trágicos, sabe? Aí eu não vou contar muito porque eu não quero dar spoilers, estragar toda a experiência do livro. Mas tudo isso até me lembrou a Rory, né? Porque a Rory é uma grande questão na série que, se você nunca viu Gilmore Girls ou se você viu, etc. A Rory, ela é super, assim, uma criança meio prodígio, porque ela é muito estudiosa, ela se esforça muito, mas lá pro final da série as coisas desandam um pouco. E eu acho isso muito legal da série. Muita gente fala que a personagem foi estragada e eu discordo completamente. Eu acho que, tipo, é um desenvolvimento muito real e muito plausível de acontecer de uma personagem que foi criada nessas condições dessa pressão intelectual sobre ela. E aqui a gente tem uma coisa bem parecida com isso. Eu gostei que, inclusive, além da Rory, esses dois personagens principais, as questões que eles discutem, o modo como o Zoe age é muito característico do Jazz de Gilmore Girls. Eu acho que os outros livros da lista da Rory, muitos deles dá pra relacionar com a personagem, mas muitos deles são citados às vezes por outros personagens, é uma citação assim de, sei lá, rapidinha. Mas eu tenho a impressão que os livros que estão sempre relacionados ao Jazz, eles são citados diretamente pelo Jazz na série, ou ele tá lendo, eles refletem muito o personagem dele, pelo menos eu senti lendo esse, eu não sei se é com todos, porque eu acho que sem esse livro não existiria um Jazz, é tipo isso, sabe? Dá pra ver claramente as influências que esse livro teve nos criadores para desenvolver um personagem como um Jazz, e isso é muito interessante, é o que me anima em fazer esse desafio da Rory Gilmore e de Gilmore Girls, assim, de ler os livros citados na série. Uma coisa muito interessante desse livro também é que eu citei o Pintacilgo quando eu tava falando sobre ele, né, que é o livro da Dona Tartt, e aquele livro e esse, eles tem personagens principais que nasceram em Nova York. E é muito interessante quando você lê, principalmente na literatura. No cinema eu não vejo tanto quando eu vejo filmes que se passam nessa cidade, mas na literatura, os personagens nova-iorquinos, principalmente esses de coming of age, né, nessa idade geralmente, desde um pouquinho da juventude até quase os 30 anos, esses personagens, eles são muito característicos. E, assim, você pega sempre as mesmas nuances desses personagens que eu acho que refletem muito essas condições da cidade em que eles cresceram, né? Eles são personagens, assim, que de alguma forma eles são presunçosos, mas eles de fato têm uma grande sensibilidade, né, pra, tipo, o mundo e as pessoas ao redor deles, mas eles são meio duros também, porque é uma coisa que eu acho que a cidade faz eles serem, é uma coisa meio São Paulo também, né? Eles são meio irritantes, eles são solitários, às vezes eles estão entrando em contato com vários outros personagens, mas eles têm essa coisa da solidão muito próxima a eles, né? Muito próxima à personalidade desses personagens, que eu acho que é uma coisa muito característica de pessoas que cresceram em cidades urbanas, metrópoles, etc. Mas ao mesmo tempo, eles têm uma personalidade geralmente, mesmo que muito comum a outras pessoas, elas sempre são muito únicas também a eles, né? Quando bem desenvolvidos. E isso faz você se importar com esses personagens. E então eu gostei bastante, principalmente no Zoe, deu pra sentir muito isso, então eu gostei disso. Então se você gosta do Pintacilgo, eu acho muito possível você gostar desse livro. Gostei também que, como é um livro sobre dois irmãos, e eu li poucos livros em que dois irmãos são os protagonistas, é muito interessante como as conversas entre eles são escritas mesmo, né? O desenvolvimento dessas conversas, eu tenho uma irmã, e eu achei muito próximo, assim, da realidade. Eu achei que, tipo, várias das falas dos personagens é aquela coisa que você fica se questionando do autor de tão genial que é, sabe? De tão natural que ele consegue desenvolver esses diálogos. Eles ficam rodeando uns assuntos, falando umas coisas aleatórias, mas você sabe que os dois têm uma noção de que aquilo é meio que pra evitar o assunto principal que eles deveriam estar falando, mas ao mesmo tempo todas essas bobagenzinhas que eles estão conversando estão levando a esse assunto principal, e é muito legal como Salinger consegue construir isso. É legal também o balanceamento entre esses dois personagens, né? Porque a Franny, ela tá passando por
por essa grande crise espiritual, meio intelectual também. E o Zoe, ele é um pouco mais velho que ela, mas ele teve essa criação igual a ela, né? Então ele já ele traz essa impressão de que ele já passou por aquilo, ele já tem mais maturidade, então ele tá tentando ajudar ela a lidar com aquilo e mostrar pra ela que toda essa vontade que eu tinha falado no começo do vlog, que ela expressa de, não, eu quero ser uma pessoa normal, eu não quero estar nessa coisa do ego, de correr atrás desses sonhos impossíveis, de ser uma estrela e etc. Isso também não é real, sabe? Isso é uma vontade falsa, de certa forma. Não sei se deu pra se dá pra entender o que eu quero dizer, mas essa vontade de achar que se você ser assim e não assim, você vai chegar numa plenitude e numa paz eterna, é muito, tipo, irreal. Então eu acho que é muito interessante como o autor, ele meio que vai chegando nessas conclusões de que talvez só aceitar as coisas como elas são seja mais interessante e faça mais sentido, se de alguma forma existe um sentido, porque é uma grande questão do livro, né? Os personagens, eles estão muito se questionando sobre qual é o sentido de tudo, né? Eles não falam isso diretamente, mas isso tá permeando a história, os pensamentos e a grande discussão do livro. Como eu tava falando, tipo, eu vejo muito Jazz em toda essa discussão, em toda essa construção desse livro. Toda essa questão do Jazz, ele tá dando uma de marrento quando ele chega na cidade. Não sei também se todo mundo aqui viu Gilmore Girls, mas o Jazz, ele chega na cidade porque ele teve alguns problemas com a família dele, principalmente a mãe. Ele vai morar com o tio, o Luke, na cidade, né, Stars Hollow, e ele tá todo rebeldezinho, assim, só que é uma rebeldia muito falsa, porque é uma rebeldia planejada, porque ele tem muito conhecimento, e então ele fica muito frustrado o tempo todo por causa dessa própria rebeldia que ele tá projetando o tempo todo, porque não é exatamente o que ele acredita que seria a forma mais correta de chegar em resultados e que aquilo ali parece uma coisa meio performance, sabe? Você sente isso no personagem e você sente isso na Franny, e o Zoe joga isso na cara dela, e é muito difícil de ler sobre isso quando você se identifica com esse tipo de coisa também, que é o meu caso. Então é muito assim, colocando o dedo na ferida, sabe? O Salinger explorando aquilo ali, enfiando o dedo na ferida e girando, sabe? Essa questão de, às vezes, você parece que os seus colapsos são planejados porque você tem muito conhecimento para de fato estar entrando num colapso. Então é muito doido isso, e é muito interessante porque é uma coisa muito diferente. Esse livro, o que eu acho que o que fez com que eu gostasse tanto e que eu ficasse tão meio que apaixonada pela história é que é um livro que não parece com nada que eu já li. Ele discute coisas muito comuns, mas de uma forma muito, assim, característica, muito única, sabe? Muito, assim, só o Salinger talvez conseguiria escrever um livro assim. Então eu fiquei com muita vontade de ler outros livros do autor, além do O Apanhador no Campo de Centeio. Se vocês gostarem de algum, me recomendem nos comentários, porque eu realmente gostei muito desse livro. Eu acho que eu realmente vou dar 5 estrelas. Eu ainda não sei se eu vou favoritar, porque apesar de ser um livro que me gerou muitas reflexões e, assim, foi uma leitura, assim, que deixou minha cabeça a mil, não é aquele livro ainda que eu senti aquele apertozinho no coração que eu gosto de sentir pra dar aquele favorito, sabe? Mas é de fato um livro fenomenal, sabe? Aquela coisa meio obra-prima, pelo menos foi o que eu achei. Só também não queria acabar esse vídeo sem citar um trechinho que me incomodou na história. Eu tô elogiando muito ele, eu sei, mas teve um trechinho específico que me incomodou, que eu achei muito classe média, que é o seguinte: arranhe um professorzinho incompetente ou dá na mesma um catedrático universitário, e você tem boa chance de encontrar por baixo um mecânico de carro de primeira categoria ou uma porcaria de um pedreiro. E assim, gente, comentário assim bem complexo, né? Tipo, a um primeiro momento me soa muito elitista, mas eu não tenho noção da criação do Salinger. Eu não sei se eu interpretei esse comentário específico errado, mas foi uma parte do livro que me incomodou. Então, não sei se você conhece mais Salinger também, se você tiver alguma resposta a esse incômodo, fique à vontade para deixar aí, mas eu também não queria finalizar o vídeo sem falar sobre isso, né, porque vai que alguém lê por recomendação minha. E quando a gente elogia muito o livro, as pessoas às vezes acham que a gente concorda com absolutamente tudo que o livro diz. E nem sempre é assim, né? A última coisa que eu queria comentar antes de finalizar o vlog é que, ainda sobre os dois personagens principais, é que eu achei muito interessante como eles parecem a mesma pessoa, né? Parecem, tipo, dois lados de uma mesma moeda, a Franny e o Zoe. Parece muito aquela questão de ser uma luta em querer ceder a esse lado espiritual, que é a grande questão da Franny ao longo do livro,
mas com o peso da racionalidade o tempo todo ali. E, enfim, gente, é um livro muito difícil de falar sobre quando você tá falando com pessoas que talvez não tenham lido ele. Eu, pelo menos, eu acho que tem muitas das citações que eu marquei, que eu fui falando aqui com vocês, muitas das coisas parece que fazem mais sentido se eu citar diretamente uma parte. Mas eu espero que esse vídeo tenha, além de ter sido um vlog legal, eu espero, lendo livros citados em Gilmore Girls, eu espero que vocês tenham ficado com interesse em ler esse livro, porque também é um livro muito curto, eu li, tipo, de ontem pra hoje, né? Então é um livro que dá pra ler, assim, tranquilamente em um dia, daria, se eu não estivesse fazendo estágio, né? Porque eu fiz estágio ontem e hoje, das 9 às 4, então só consegui pegar o livro mais na parte da tarde e da noite. Mas é um livro, assim, que você consegue ler no final de semana tranquilamente, eu achei pelo menos. Eu já vi pessoas falando que é meio tedioso, mas, assim, não foi pra mim, talvez não seja pra você. Mas, enfim, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vlog. Estou muito animada em gravar mais vlogs citando os livros que aparecem em Gilmore Girls. E é isso. Até o próximo.